A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O que é parábola? Parábola ilustra uma verdade, uma realidade. A parábola das 10 virgens ditas por Jesus fala de um evento que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. E pode ser a qualquer momento. A parábola das 10 virgens fala sobre preparo e vigilância. A Bíblia não cita o nome das virgens. Jesus fala sobre 10 mulheres. 5 delas estavam preparadas para entrarem no reino dos céus e 5 não estavam preparadas para entrarem no reino dos céus. Você está preparado para entrar no reino dos céus? Se o noivo chegasse agora, se Jesus voltasse agora, se o arrebatamento se desse agora, você estaria preparado para se encontrar com ele? Se Jesus voltasse agora, você seria salvo? Assim será quando Cristo vier para casar com sua noiva, que é a igreja. Nem todos os crentes neste momento estão preparados para as bodas do Cordeiro ou para o arrebatamento. E muitos crentes não estarão preparados para o casamento quando Jesus voltar. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portais varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Todas as 10 virgens eram crentes, pois todas elas tinham lâmpadas. Todas elas conheciam o Evangelho. Elas conheciam a palavra de Deus. Só que 5 das 10 virgens não tinham azeite, não tinham óleo, não tinham o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Entenda que você pode ser crente e não ter o Espírito Santo. E crente assim é o que mais tem. Conheci alguns. Como o noivo demorava para vir, todas as 10 virgens adormeceram. Mesmo que Jesus demore para vir e você acabe adormecendo, o importante é você estar sempre preparado e com sua lamparina acesa. Quando o noivo chegou, aqui o noivo representa Jesus Cristo. As 10 virgens acordaram, e as 5 virgens nécias ou loucas disseram para as 5 virgens prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mateus capítulo 25, versículo 8. As 5 virgens prudentes responderam: Não daremos do nosso azeite para vocês, para que não nos falte também. Vão aos que vendem e comprem. Mateus capítulo 25, versículo 9. Como assim, irmão Fabiano, comprar o Espírito Santo? O Espírito Santo se vende? Não, não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é que se você está sem o Espírito Santo, você tem que correr atrás dele. Você tem que buscar ser cheio dele. Efésios capítulo 5, versículo 18. Óleo ou azeite não se empresta. Espírito Santo não se empresta. Relacionamento com Deus não se improvisa e não se empresta. Por isso, enquanto você espera o retorno de Cristo, não deixe o azeite ou o óleo acabar ou apagar em sua lâmpada. Toda pessoa que se converte a Jesus Cristo, automaticamente ela ganha uma lâmpada. E ela tem a obrigação de deixar essa lâmpada acesa até o fim da sua vida. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Como está a tua lâmpada? Está com bastante luz? Está bem luminosa? Está com pouca luz ou nada de luz? Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Irmão Fabiano, como sei que estou com minha lâmpada acesa? Te respondo. Quando você lê a Bíblia e pratica a Bíblia, quando você ora, quando você evangeliza, quando você evita o pecado, quando você busca a santificação, quando você ajuda quem precisa, quando você glorifica a Deus através da sua vida, quando você ama, quando você perdoa. Nesse tempo em que as 5 virgens imprudentes, negligentes, foram comprar azeite, o noivo chegou e as 5 virgens prudentes, sábias, entraram com ele para as bodas. Mateus capítulo 25, versículo 10. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, as loucas, as imprudentes, as negligentes, clamando:
Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus capítulo 25, do versículo 11 ao 12. As 5 virgens nécias conseguiram o azeite. Conseguiram se preparar para as bodas, mas foi tarde demais. Assim também é hoje em dia. Muitas pessoas querem aproveitar um pouco mais a vida, o mundo e os prazeres pecaminosos que a carne oferece, e mais tarde se preparar para o encontro com Cristo. Não foi a falta de convite que deixou as 5 virgens imprudentes do lado de fora. Foi a falta de preparo e o pecado. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus capítulo 25, versículo 6. Irmão Fabiano, Jesus voltará à meia-noite? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Marcos capítulo 13, versículo 35. Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5 anos, e não tem como saber qual horário da sua volta. E também se será na parte da manhã, se será na parte da tarde, ou se será na parte da noite. O segredo é estar sempre preparado e vigilante. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36 e Marcos capítulo 13, versículo 32. Se alguém disser quando Jesus voltará, não acredite nele, pois ele não está sendo inspirado por Deus. Infelizmente, homens assim já se levantaram no passado, dizendo o dia, o mês e ano que Jesus Cristo voltaria. Mas esses homens falaram isso porque eles não foram guiados e nem inspirados por Deus. Então, quando você ouvir algum homem ou mulher falar isso, não acredite. Leia para ele Mateus capítulo 24, versículo 36 e Marcos capítulo 13, versículo 32. Por que 10 virgens? Serei salvo ou salva se eu for virgem? Jesus não está dizendo que somente os homens e mulheres virgens que nunca tiveram relação sexual é que serão salvos ou salvas. Não é isso. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Virgem traz o significado de pureza, de limpeza, de incorrupção, de perfeição. Homens e mulheres crentes que não são mais virgens e que estão com seus corpos, espíritos e almas limpas, purificadas, tem bastante. Tem muito crente virgem que não será salvo quando Cristo voltar. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Se é possível, meu irmão e minha irmã, tenha óleo extra também, pois o mundo está ficando escuro, está ficando cada vez mais em trevas. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!